Olá a todos, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje vamos dar continuidade aos vídeos do Excel e no vídeo de hoje vamos tratar sobre a guia página inicial, basicamente sobre o grupo área de transferência e fonte. Bom, começando pelo grupo área de transferência, a área de transferência é basicamente um local onde se armazena 24 cópias diferentes. Então, aqui temos no grupo área de transferência, por exemplo, o botão de comando recortar. O que faz esse comando? Por exemplo, eu desejo recortar São Paulo. Então, eu venho aqui no grupo área de transferência, recortar. Eu posso tanto fazer esse movimento, esse procedimento, quanto fazer Ctrl X, ok? Bom, tendo copiado, ou melhor, tendo recortado São Paulo, podemos selecionar uma célula onde queremos transportar esse título e usar o Ctrl V, ou então usando o procedimento guia página inicial, grupo área de transferência, colar. Clicando nesse ícone aqui, ele basicamente vai colar, mas podemos colar de forma especial, que no caso aqui só tem o colar C. Vamos colar aqui e ele vai transportar o São Paulo aqui para baixo. Então, o recortar, ele transporta. Eu vou fazer de novo o transporte, Ctrl X, Ctrl X e vou colar aqui em cima, Ctrl V. Ele transporta a célula. Temos também como copiar e manter a célula inicial, ou seja, utilizando o grupo área de transferência, copiar, Ctrl C. Dando um clique, ele vai selecionar a célula e podemos colar em outra. Então, aqui no colar, agora sim temos diversas formas de colar. Temos colar normal, colar tudo que tem dentro da célula, ele copia só as fórmulas, aqui tem fórmulas de formatação de número, ou seja, se ele tiver formatado como contábil, geral, ele vai copiar a formatação de número. Temos aqui manter a formatação original, temos aqui copiar sem borda, isso significa que a borda que tem aqui em São Paulo vai sumir. Vamos fazer o teste? Veja, copiei São Paulo e a borda não copiou, somente o valor, ou melhor, somente o título. Vamos fazer de novo, clicar em São Paulo, Ctrl C, vir até aqui o botão colar e, por exemplo, eu posso manter a largura da coluna. O que significa isso? Por exemplo, eu tenho São Paulo nessa coluna B dessa largura. Eu quero copiar ela para a coluna G, só que a coluna G não é do mesmo tamanho. O que eu faço? Copio, São Paulo, botão copiar, botão colar e na célula que eu quero copiar, no caso a G, eu seleciono a G, vou até o grupo área de transferência, botão de comando colar e seleciono a opção manter largura da coluna. Percebe-se que ele copia e deixa do mesmo tamanho que a coluna B, que é a coluna da nossa cópia, ok? Bom, deixa eu diminuir aqui. Tem diversas formas de copiar uma célula. Temos outras aqui também. Copiei, colar. Temos o transpor. O transpor significa dessa forma, mais ou menos. Por exemplo, temos vamos colar todos esses valores que estão distribuídos de forma em linhas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eles estão em linhas. Se quisermos copiar e passar para a coluna, fazemos o seguinte, selecionamos a faixa de dados, vamos até a área de transferência, copiar, e aqui, na célula que desejamos colar, vamos até o grupo área de transferência, botão de comando colar, e selecionamos o transpor. Veja que ele alterou a ordem de fila, ou melhor, de linha, ele colocou em coluna, ok? Aqui estava em linha, classificado em linha, e aqui ele classificou em coluna, ou seja, eu transpus esses valores, ok? Bom, temos aqui também
como copiar somente como imagem. Por exemplo, eu tenho toda essa faixa de dados, esse bloco de dados, eu vou copiar aqui, de vez selecionar esse daqui, copiar somente, eu vou vir aqui nessa flechinha e vou copiar como imagem. Aqui a aparência como mostrada na tela. Então, eu vou dar um OK e ele vai copiar para mim em formato de imagem. Ctrl V, ele cola e aqui eu tenho a imagem desses valores, como vocês podem ver aqui. Ok? Muito bem, temos também o pincel de formatação, que é esse botão de comando aqui. Então, por exemplo, eu tenho essa lista de dados aqui. Eu uso o pincel de formatação e eu posso transportar ele para qualquer lugar que eu queira, por exemplo, aqui. Então, essa formatação daqui eu passei para cá, simplesmente somente a formatação. Se eu quiser passar essa formatação para demais células, não só para uma, eu sigo da seguinte maneira, procedo da seguinte maneira. Seleciono a faixa de dados, vou até o botão pincel de formatação e dou 2 cliques nele, até ele ficar selecionado assim, dessa forma amarela. Então, eu posso colocá-lo, essa formatação, em diversos lugares, como estou fazendo aqui. Bem simples. Bom, deixa eu voltar aqui. E, dando um clique, ele tira essa formatação. Deixa eu apagar todas essas células aqui. Excluir. Ok. Bom, sobre a área de transferência, clicando nesse pequeno ícone aqui, ele vai iniciar a caixa de transferência do Office. Então, aqui ele mostra que a área de transferência está vazia. Vamos, por exemplo, colocar um item na área de transferência. Utilizando São Paulo, grupo área de transferência, botão de comando copiar. Ele coloca São Paulo na nossa área de transferência. Aqui embaixo ele mostra. Deixa eu voltar aqui. Aqui, por exemplo, Rio de Janeiro, copiar, aqui embaixo ele mostra 2 de 24 área de transferências. Ou seja, 2 itens coletados de 24 itens possíveis que nós podemos armazenar aqui. Vamos colocar Santa Catarina também e Minas Gerais. Então, temos esses títulos aqui gravados na nossa área de transferência. Então, se quisermos utilizar qualquer um deles para copiar, vamos ver, colar Rio de Janeiro aqui. Eu dou um clique, ele seleciona Rio de Janeiro. Quero colar Santa Catarina aqui nessa célula. Então, ele vai selecionar Santa Catarina para mim. E aí, assim por diante. Minas Gerais e embaixo São Paulo. Ok? Então, recapitulando, aqui 4 de 24, a área de transferência suporta 24 valores, ok? A partir do momento que ultrapassar o valor de 24, o primeiro item, que no caso é São Paulo, ele vai sair da área de transferência, dando lugar para um outro valor, ok? Ou um outro título. Pode ser valor, pode ser título. Bom, vamos aqui ao grupo fonte. O grupo fonte vai cuidar da fonte dos títulos da nossa planilha. Então, basicamente, temos aqui o tipo da fonte, altera o tipo da fonte. Então, temos diversos tipos de fonte. Por exemplo, aqui em São Paulo, eu quero alterar para essa daqui, a agência FB. Alterando, ele vai mudar, né? Ele vai deixar diferentes das demais células. Veja que aqui eu tenho a agência FB e aqui no Rio de Janeiro eu tenho o Calabri, uma fonte diferente. Por exemplo, eu quero colocar São Paulo como Arial. Ele vai alterar para Arial. Então, é questão de gosto. Tem diversos tipos de fonte aqui no Excel para ser utilizado, de acordo com o gosto. Bom, além do tipo da fonte, podemos alterar o tamanho da fonte nesse botão de comando aqui. Aqui ele mostra para nós, altera o tamanho da fonte. Então, basicamente, eu tenho uma fonte com o tamanho 11. Ao aumentar esse valor, a nossa fonte vai aumentar de tamanho. Veja que São Paulo aumentou bastante. Rio de Janeiro está 11, eu posso aumentar igualmente, até ficar igual a São Paulo, e assim por diante.
Geralmente colocamos os títulos com um tamanho de fonte maior do que os demais valores dos dados da planilha. Podemos fazer assim ou então utilizar esses dois botões de comando aqui. Temos um aumentar o tamanho da fonte e um diminuir o tamanho da fonte. Então, basicamente, São Paulo, queremos diminuir um pouquinho, vamos até a guia página inicial, grupo fonte, botão de comando, diminuir o tamanho da fonte. Dando cliques, ele vai diminuir o tamanho sucessivamente. Ou seja, pode-se ver aqui ao lado que de 10 eu posso aumentar o tamanho, ou de 18 eu posso diminuir o tamanho, sem a necessidade de ter que colocar o valor aqui e ver como que ele fica. Por exemplo, 16, como que fica 16? Não, posso, como que fica 14? Abaixar. Ok? Bom, além do tipo de fonte, tamanho da fonte, temos também o estilo da fonte, que são esses estilos aqui. Temos o negrito, deixa uma cor mais forte, né, em negrito, da fonte. Temos o itálico e o sublinhado. O sublinhado podemos colocar somente com uma linha ou com duas linhas. E podemos fazer uma mesclagem dos três estilos, ou seja, ele fica em negrito, em itálico e sublinhado. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Vamos aumentar o tamanho da célula. E como vocês podem ver, temos aqui todos os tipos de estilo de fonte, ok? Bom, no caso de bordas, nós vamos ver numa aulinha especial. Temos aqui, por último, a cor de preenchimento. O que faz a cor de preenchimento? Basicamente, ela pinta a célula inteira. Deixa eu arrumar aqui. Por exemplo, eu quero que fiquem esses títulos de cores diferentes. Então, por exemplo, São Paulo, eu venho aqui, por padrão o Excel coloca como amarelo, mas clicando nessa pequena flechinha aqui, nós vamos obter diversas cores. E a partir do momento que nós modificamos aqui o cursor, ele mostra como ficará a cor da nossa célula. Então, temos aqui diversas cores. Por exemplo, eu quero colocar essa como vermelho. Rio de Janeiro eu venho aqui, coloco como amarelo. Santa Catarina eu coloco como azul. E Minas Gerais eu coloco como verde. Então, eu pintei a célula inteira, né? Mas podemos aqui do lado alterar somente a cor da fonte. Por exemplo, aqui em São Paulo eu tenho uma cor de preenchimento vermelha. Eu posso colocar aqui uma cor da fonte de branco. Então, diferente da cor de preenchimento, que pinta toda a célula, a cor da fonte pinta somente a cor da fonte. Ok? Ficou bastante colorido, vai mesmo de gosto da pessoa. Ela pode fazer tanto a cor branca e modificar a cor da fonte, por exemplo, branco com vermelho, pode ser, fica bom também. E por aí vai, a pessoa vai escolher o estilo que mais lhe agrada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo vamos ver sobre o grupo alinhamento, número, estilo, células e edição. Assim, para terminar a guia página inicial e dar continuidade ao curso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.